Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Só um instante, deixa eu admitir bem aqui mais uma pessoa. Línia, seja muito bem-vinda, Línia. Pessoal, hoje na nosso terceiro dia de primeira semana de internacionalização, Braque Curso e Hugly. Júlia, me corrija se eu estiver falando errado o nome da escola. É Hugly ou Ugly? O Hugo, meu inglês é Hugo, Hugo, boa tarde, pessoal. É Hugo. Tá Hugo. ouvindo? Estou te ouvindo. Hugo. Hugo. Uhum. Pronto, olha, meu Hugo. inglês já está afiado. Ah, sejam muito bem-vindos. Acredito que o pessoal, no decorrer do tempo, vão começar a entrar. A gente tem um número até considerável de inscritos. Ah, mas vamos começar. Nesse primeiro momento, a Línia vai falar, depois a Júlia. Tá? Línia, seja muito bem-vindo. Pessoal, a Línia é uma grande parceira minha, atuante, mora na Suíça, envolvida com várias causas, desde literárias, sociais, network, enfim, ela tem um currículo bem extenso de mais de 30 anos de Suíça e é uma pessoa que eu me conectei muito. Línia, eu vou já dar a palavra para você, fica à vontade, tá? Então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Nós estamos aqui do outro lado, na Suíça, já são 21 horas. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia de verão, aqui na Suíça, 21 horas e está esse calorzão. Justamente quando a Cleide me convidou para participar dessa semana, nós conversamos um pouco e chegamos justamente a colocar esse tema de hoje, network, né? Network e internacionalização sem atalhos. Então, por isso que eu falei, olha, então eu acho que tem tudo a ver, não só falo do network, mas eu gostaria de abordar mais amplamente a internacionalização, justamente, principalmente das pessoas que estão vindo do Brasil, que é esse pessoal que nós estamos nos conectando agora, e justamente para abordar o que nós vimos, né? O que eu vejo aqui na Suíça e com as minhas parceiras, justamente com a Cleide na Bélgica e outros parceiros em toda a Europa. Então, eu vou me apresentar, eu sou a Linha Bront, eu moro aqui na Suíça, vão fazer 30 anos, são 27 anos, ainda não são 30. No Brasil, eu era professora, uma professora do magistério, e cheguei aqui na Suíça justamente há 27 anos atrás. Então, o meu trabalho, justamente hoje, eu posso dizer, depois de 24 anos, quando eu cheguei aqui, que eu já trabalhava, comecei a trabalhar com os brasileiros, eu me afastei, né, por questões realmente de família, reinvenção, imigração. E depois de 24 anos, eu voltei. Então, eu voltei a trabalhar justamente com a comunidade brasileira. Então, é essa que é o X da questão, né? Como fazer isso? Como voltar? Como integrar essa rede de brasileiros? Porque eu queria, na verdade, lançar o meu livro. Então, eu estava escrevendo um livro e para isso eu precisava dizer ao mundo e dizer aos brasileiros que eu era escritora e achar pessoas que se interessassem pela minha história. Então foi aí que tudo começou, né? A minha história começou justamente de eu querer me lançar como escritora, e foi aí que eu vi realmente essa parte, mesmo morando aqui na Suíça, mesmo eu conhecendo todos os brasileiros que eu já conhecia, que continuavam aqui, eu não tinha justamente essa rede, né, que hoje nós chamamos de network, esse caderninho que na minha época era o caderninho, né, de endereço, com o número, com o telefone, que indicava, né? Eu acho que muita gente aqui também foi dessa época. Então, para fazer isso, eu fui buscar. Então, eu viajei para a Inglaterra, que ia ter um evento de brasileiros lá, para poder eu falar que eu era escritora. Então, chegando lá, eu estou contando isso a vocês para justamente ver
qual é o risco, né, de fazer esses atalhos. Então, chegando lá, o que eu queria fazer, na verdade, era ser conhecida, falar, olha, eu existo, eu estou aqui, eu tenho um livro e pronto. Só que não funciona assim, né? Mesmo eu morando aqui na Europa, com muitos anos, então eu ouvi que realmente não é só aquela janelinha, a gente precisava saber onde está a janelinha. Então, foi aí que a minha história começou. Então, a minha história começou porque, justamente, essa é a minha pergunta para vocês, né? Quantas pessoas que estão no Brasil, né, que têm o seu negócio, que são terapeutas, coaches, médicos, inclusive, que hoje faz os atendimentos online, chegam, né? Eu tenho um conteúdo, eu tenho algo a oferecer de qualidade, porque eu achava que o meu livro era para oferecer. Foi um livro que eu perdi 30 quilos em um ano, praticando jejum, sem cirurgia, sem remédios. Então, um livro que uma forma que salvou minha vida, eu perdi 30 quilos. E eu achava que aquele livro ia, sim, ser o salvador da pátria para muita gente, né? Então, as pessoas iam se interessar por mim. Só que aí, na verdade, aí é que vem esse choque, que não, existe todo também uma ética, né, e uma forma de fazer, como eu falo, né, em relação à imigração, nós temos que ter a base. Então, se sou, né, Gente, acho que a internet da linha provavelmente começou a travar. Só um minutinho até ela entrar novamente. Recording in progress. Lembrando que isso é super normal, não é, Cleide? Cansa de acontecer com as minhas aulas. Estou aqui na torcida. E nesses momentos estou ocupando o espaço enquanto vocês se organizam. Gente, que experiência rica, não é, da Línia? Vão depois lá no perfil dela, comenta que você assistiu. Tenho certeza que ela vai gostar de receber vocês. Então, acho que eu perdi a conexão, não sei, fiquei falando aqui Eu no vazio, segurei a depois me turma para conectei. você, Línia. Ana Carvalho falando. Maravilha! Eu convidei a todos para ir lá no seu perfil conhecer sua história. Beijo. Então, perfeito. Então, deixa eu sair daqui. Deixa eu só. Eu tenho que. Agora. É porque eu tinha entrado. Pronto. Então, é nisso que eu estava falando. Inclusive, foi nesse momento que eu conheci pessoas, cada um na sua área, inclusive foi a Cleide, para poder cada um divulgar o seu negócio, né? E vamos realmente partir para o que é o network. Então, quando eu falo a base, o meu livro, o ano passado, eu já lancei 4 livros,
E um dos livros eu falo da pirâmide de Maslow, que é né, que muitas pessoas conhecem, e é a base. Então, essa internacionalização, onde vocês estão, ou eu mesmo saindo daqui da Suíça para a Inglaterra, para a Bélgica, é preciso construir uma base. Então, não é porque as pessoas são conhecidas. Então, hoje eu tenho esse trabalho, justamente em frente da Brasil Conexão Europa. Primeiro, voltando, né, essa revista, eu criei uma revista, primeiro, que todo mundo divulgar o seu trabalho, o seu produto, e depois eu convergi essa revista em uma revista de network. Por quê? Porque não adianta fazermos um trabalho ou daqui da Europa, unir nós que estamos na Europa, ou as pessoas que estão no Brasil, não sei quem está no Brasil, sem poder fazer essa ponte, né? É porque eu estou trabalhando agora com a ponte. Por quê? Não adianta eu só dar, né? Ou eu vim do Brasil e querer receber. Vim do Brasil, eu tenho visto, eu também faço consultoria para homens, mulheres, profissionais que querem se posicionar aqui na Suíça, principalmente na Suíça. Então, são pessoas que têm, sim, um currículo, uma competência, um currículo, um produto, só que chega aqui na Suíça, elas querem agir como tivesse no Brasil, ou com aquela mesma população que a seguem, que estão com ela no Brasil. Então, a primeira coisa é a base, como fala a pirâmide de Maslow. Nós que somos imigrantes sabemos que precisamos respeitar justamente essa base, e a base ela continua sendo, mesmo para vocês que já estão, né, bem com o produto de vocês, ou sendo quem vocês são, que eu não sei ainda quem são, a Cleide me falou um pouco, mas o que eu quero dizer é que mesmo eu posso dar assim, uma história para vocês. Uma médica em neurociência super conhecida, super realmente competente, com não sei quantos mil seguidores, né? Ela muito ativa no Instagram. Então, pensa que vai chegar aqui na Europa e vai achar que todos vão querer segui-las, todos vão querer participar, todos vão querer comprar o produto, todos vão querer fazer a mentoria, sem realmente ter essa base de saber quem somos, quem é a pessoa que está aqui do outro lado, o que é que a pessoa precisa. Eu acho que isso de dizer você tem uma dor, eu tenho um remédio para a sua dor, não funciona assim. Nós que moramos aqui na Europa, nós sabemos, brasileiro que está no Brasil é uma vivência, é uma forma de consumo. Aqui na Europa nós temos uma outra forma de consumo, e é esse atalho que é preciso que as pessoas saibam e que evitem, justamente de abriu a porta, abriu essas oportunidades, que é isso que nós fazemos, né? A BRAC, lá na Bélgica, eu aqui na Suíça, com alguns projetos que eu tenho também de literatura. Eu tenho um estande no Salão do Livro, que recebo vários escritores que vêm do mundo todo, e quando chegam, tem aqui, todos os anos eu vejo justamente pessoas que pagaram caro, pessoas que investiram, mas chegam aqui e se frustram, porque, na verdade, elas querem ter o sucesso, elas querem vender o produto, elas querem ter os nossos contatos, sem realmente fazer a conexão, né? O dar e o receber. Não falo só de vender e comprar, né? Porque o network, a base do network não é vender e comprar. A base, para mim, do network é justamente esse conhecimento, quem está a pessoa, às vezes um serviço, né? Uma dica. Então, é isso que fortalece o network. E poder, uma vez instalado, não perder a oportunidade de realmente de crescer. Então, é esse atalho que eu acredito que é necessário que as pessoas precisem mesmo avaliar, porque quem está no Brasil, por exemplo, ou aqui na Europa, é um investimento não só financeiro, como de energia, de trabalho, e de uma hora para outra não sabe como as portas são fechadas
e ver que realmente esse produto ou essa pessoa não atende a expectativa, né, do outro. Então, essa forma de atalho, ela me frustra, e é por isso que eu gostaria de falar, falei com a Cleide, porque tem realmente pessoas capacitadas, tem empresas realmente que nós precisamos aqui, e a forma de chegar não é de uma forma como a gente diz, não corresponde às necessidades da gente. Então, e além de tudo, a base está em se informar onde você está, qual é justamente uma das, como é que fala, né? Como nós estamos no país, como é que funciona o país. Não é porque eu sou brasileira que eu vou agir porque ela é brasileira. É, algumas também assim aventuras quando eu comecei era as pessoas que marcam, né? Elas marcam para chegar, elas querem vir fazer reunião e elas estão meia hora, uma hora atrasada. E você tem que perguntar, e aí, você está chegando? Ah, estou chegando. Ah, eu estou me conectando. Então, isso também é uma forma que essa forma que as pessoas precisam, principalmente que vem do Brasil, ver como é que nós trabalhamos, né? Então, por exemplo, eu aqui na Suíça, para mim, 8 horas é 8 horas, não é 8 horas e 5. Claro, eu sou brasileira, vamos dar aquele jeitinho. Só que não é dessa forma que eu estou acostumada a trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho 27 anos aqui. Então, quando uma pessoa marca comigo e que diz que ela vai chegar às 8 horas e que 8h05 ela não está aqui, para mim, já estou me perguntando, né, o que foi que aconteceu. Então, eu tenho visto empresas que eu realmente marquei, algumas com as empresas, e chegavam 15, 30 minutos, uma hora. Ai, desculpe, eu estava com um cliente, ou eu pensei que não era esse horário, mas tudo bem. Não, não é tudo bem. Então, eu acho que justamente esse atalho que nós, como os brasileiros, precisam entender que querem se internacionalizar, querem ter um outro posicionamento, precisa também ter uma outra forma de pensar. É claro que, como dizer, somos brasileiros, temos nossos hábitos, nossa cultura, vamos lá, mas quando falamos que nós vamos passar essa fronteira, é necessário saber, né, como fazer. Então, voltando à base, não é porque você já é uma empresa, como é que eu digo, bem-sucedida no Brasil, você vai chegar aqui, uma primeira coisa, se você chegar aqui e marcar comigo e já chegar uma hora atrasado, eu já não acho que você tem respeito de acordo com o meu trabalho. Então, acho que são esses pontos que são necessários que possam ser melhorados. Então, poderia dar, não sei, a Cleide falou 30 minutos, mas eu gostaria também, não sei, Cleide, se eu posso deixar perguntas, como é que funciona? Sim, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Linha, como eu falei, ela já atua com o mercado brasileiro e europeu, principalmente o suíço, já há muitos anos, principalmente na área literária, na área de eventos e na área de network. Certo? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a rede de contatos da linha é enorme. Por isso que o tema que ela escolheu foi internacionalização sem atalhos, posicione-se no mercado europeu. Então, o contato que ela tem com o mercado já é gigantesco. E ela atua muito. Linha, eu tô só dando um aspas aqui, tá? Fique à Né, vontade. quando você falou da pontualidade, eu lembrei do livro da antologia que você fez, O Trem das Oito. Você pode até pincelar um pouquinho sobre esse trem das oito, que é um posicionamento também no mercado europeu. Eu tenho Então, uma pergunta justamente. depois, tá? Levantei a mão. Então tá, então vai sua pergunta, Ana. Na verdade, eu peço desculpa de não abrir o vídeo, porque eu acabei de chegar do ginásio. Na verdade, é uma pergunta, e eu acho que é legal, uma dica para todos, Línia. Eu sou professora, você sabe, tem um termo que a gente usa que é dever de casa.
Só que o dever de casa geralmente é depois da aula. Que dica, que dever você daria antes da pessoa sair do Brasil, no seu caso, ir para a Suíça, por exemplo? O seu cliente que está te ouvindo agora, que vai ouvir isso depois, o que ele pode pré-aula, antes da aula, antes de sair do Brasil? Certo, então vamos lá. Então eu vou responder. Ana, ela além de tudo, é uma amiga. Estávamos em Portugal, tem 15 dias atrás. Eu vou responder, Ana, falando o que a Cleide me pediu. Vamos falar da antologia O Trem das Oito, tá? A antologia O Trem das Oito, justamente, eu lancei, todos os anos eu lanço algumas antologias. E há 2 anos atrás, eu resolvi lançar uma antologia que chama Alma Brasileira na Europa, né, que foi relatos de homens e mulheres que moram na Europa. Mas eu achei algo assim que eu fiz, não, eu tenho que pontuar. Eu tenho que pontuar por quê? Nesses quase 4 anos, eu tenho viajado, sim, à Europa, eu tenho conhecido muitas pessoas, às vezes não sou muito... antes eu era mais, ficava mais no Instagram, entrando, mas agora eu me dedico mais de trabalhar, né, por trás. E eu comecei, mesmo viajando nos países, como eu conheço a Inglaterra, eu conheço a Bélgica, Portugal, eu tenho visto que não é a mesma coisa que por morar na Suíça, os hábitos. Então, já tem uma diferença. Então, por isso que eu quis pontuar o Trem das Oito. O Trem das Oito aqui tudo sai na hora. Se não sair na hora, a gente sabe o porquê não está saindo na hora, né? Eu falo dos ônibus, dos trens, tudo sai na hora. Então, o trem é 8 horas, o trem partindo. Não é 8 horas eu vou entrar no trem, né? Então, essa preparação que você tem de chegar e de dizer, eu vou pegar o meu trem, então, 8 horas eu tenho que estar sentado e o trem ele está partindo às 8 horas. Então, o dever de casa, justamente, Ana, esse. Você quer ser, como eu falei, você quer vir com seu negócio, né? Você, ou a empresa, ou até mesmo vamos dizer, eu conheço muitas terapeutas, coaches, terapeutas. Então, Profissional elas liberal, né? Profissional liberal, de um modo geral. profissional liberal, né? Eles querem chegar, eles querem se posicionar, mas eles não têm o respeito já pelas regras, né? Pelas regras. Então, eu acho que, como eu falei, é a base. As pessoas têm que conhecer a base. Primeiro, qual é o país que eu estou indo? Suíça. Aqui na Suíça, você não vai entrar num ônibus, ninguém vai te cobrar, não tem em Portugal tem, na Bélgica tem, na Inglaterra também tem, aqui na Suíça não tem cobrador de ônibus, só tem motorista. Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo quando eu faço as consultorias, é que quando eu cheguei aqui na Suíça, eu achava, gente do céu, não tem ninguém, eu não vou pagar, né? Então, por quê? É caro, né? Vamos dizer assim, eu calculava já do Brasil e tudo é caro, então não vou pagar. Se eu ver o controlador, eu desço do ônibus. Isso eu fiz algumas vezes, até ser controlada, tá? Então, quando eu fui controlada, e aí eu paguei, posso falar a vocês que o valor aqui de um transporte é 3 francos suíços. Vamos falar 3 euros. Quando você é controlado, quer dizer, você pode andar o ano todo. Você pode sair o tempo todo e não ser controlada. Só se você for controlado, primeira vez é 90 francos suíços. 90. Então, de 3, você paga 90. Se você for controlado a segunda vez, você paga 180. E se você for controlado uma terceira vez, aí você vai para a justiça, né? Aí você tem, né? Você vai ser, como é que tem o termo? E aí você vai ser convocada, tudo isso. Então, esse já é um posicionamento que, com o tempo, eu fui aprendendo. Porque, assim, eu moro em um país, eu tenho a... Como é que diz?
eu entro em um ônibus, eu sou considerada como cidadã que eu tenho que pagar o meu transporte. Então, se eu estou ali sentada, se eu estou ali aproveitando daquele transporte, é porque eles estão me dando a chance, né, de saber que eu sou honesta. Então, essa honestidade, na verdade, já é um dever de casa, né? Até eu levei anos para entender isso. O problema não estava no dinheiro. Aqui na Suíça não é no dinheiro. Aqui na Suíça você sai, tem lugares aqui que você vai, tem ali, tem a portinha ali, que você acha tudo: frutas, legumes, carne, tem um mercadinho ali e não tem ninguém. Vocês acreditam nisso? E não tem ninguém cobrando. Por que não tem ninguém cobrando? Porque o meu dever como cidadã, o meu dever é eu chegar lá, né, comprar e pagar. Então, eu não vou chegar lá e dizer eu vou roubar, né? Então, quando eu comecei a entender, eu comecei a ver que se eu subo num ônibus, eu estou fora da lei, né? Se eu for controlada, eu vou pagar. Mas, moralmente, inclusive, depois que, né, depois eu só consegui ter a minha nacionalidade suíça depois de 18 anos aqui. Então, depois de 18 anos, foi que realmente eu integrei mesmo, eu sou suíça, e eu me considero suíça. Ontem foi uma da prova, né? Aquele jogo da Suíça ontem, eu vivi como a do Brasil, tá? Então, eu acho que um dos deveres de casa eu sou brasileiro, moro no Brasil, estou lá em Salvador, eu pego um ônibus, desço do ônibus, não pago pela traseira, tá bom, gente, né? Aquilo ali tá bom, porque aquilo ali, todo mundo faz isso, aquilo ali é assim que nós vivemos. Vamos tirar vantagem daqui, puxar dali, tudo bem, é isso. Agora, você sai de lá, você quer vir morar em outro país, como a Suíça, por exemplo, né? Entra em um ônibus que você não paga, que você tem que pagar, mas você não é controlada, e se aproveitar. Então, esse exemplo, Ana, é um exemplo que eu falo assim para tudo, sabe? Salão do Livro de Genebra, aproveitando para fazer a minha publicidade, justamente com essas antologias, o Trem das Oito, tem histórias nessa antologia que só quem mora aqui na Suíça que pode contar, né? Que pode contar, como essas do trem, ir no mercadinho não tem ninguém. Então, essa antologia, justamente, eu pontuei por isso. Então, Salão do Livro, se tiver escritores aqui me ouvindo, estão convidados. Quando chegamos no Salão do Livro, vem escritores de todos os horizontes. Vem escritores do Brasil que investiram caríssimo, né, para estar aqui, pagaram como todo mundo, paga o ticket como todo mundo, não tem diferença. Um escritor que vem do Brasil, um escritor que mora aqui na Suíça, não importa, ele tem o mesmo valor. Para ter o mesmo valor, para mim tem que ter o mesmo respeito para todos, e todos têm que ter a mesma, trabalhar de forma equitável. Eu trabalho de forma equitável. Então, esse ano eu vivi algo que sempre vivo, mas foi mais flagrante esse ano, foi justamente isso que eu estou falando, vim e querer fazer atalhos, vim porque você pagou, você está gastando, você está chegando, e você quer tirar o máximo que você pode. Então, o que eu vivi esse ano foi justamente escritores que queriam o livro deles na frente, né? Numa estante que não existe frente ou atrás, mas que está na ponta de um lado, está na ponta do outro. Queriam o tempo todo estar ali falando do livro deles, falando do livro dele, falando do livro dele. Então, é isso que é preciso entender e ter uma ética, né? Ter essa base. Não é porque você está chegando aqui que você precisa, sim, pegar tudo, é só você. Então, isso eu tenho uns problemas, às vezes, de dizer não, é para todos. Então, acho que no network, né, quando nós trabalhamos, é importante ter esses códigos de ética, eu diria código de ética, a base,
Aí fala, nós todos somos educados. Sim, fomos educados, mas cada um tem a sua visão de educação, né? A educação que eu vejo, por exemplo, em Portugal é uma, Bélgica outra, os ingleses outro. Outro exemplo, assim, né, para o respeito, né, do outro. Eu cheguei na Inglaterra com meu marido e fui comer no McDonald's. Chego no McDonald's lá na Inglaterra e as mesas estavam cheias de restos. Todas as mesas estavam cheias de restos. E aí vinha, né, as pessoas que trabalhavam lá, tirando e tudo, e eu e meu marido ficou assim, sem entender, não tinha mesa limpa, só tinha os restos, porque era um dia, né, um dia final de tarde, um sábado, na rua principal, e a gente estava sem entender porque aquelas mesas estavam assim. E pronto, e a gente esperando uma mesa limpa, e não tinha mesa limpa. Na verdade, a gente viu o pessoal chegando, eles sentavam e aí puxavam, né, o resto que estavam ali, e aí, nesse momento, aí que vinha alguém tirar. Então, aí, eu logo e meu marido é suíço, a gente diz assim, gente, que falta de educação é essa? Né? Sentou ali, pelo amor de Deus, aqui a gente termina de comer, vai, tira e joga logo fora. Mas é questão de cultura, lá é assim. Lá eles não tiram da mesa, quem tem que tirar são as pessoas que trabalham. Então, sem falar disso, que cada país funciona de uma forma, nós temos cada uma cultura diferente, uma forma de ver, né? A minha família não foi educada com uma família da Mariazinha, mas quando eu chego na casa da Mariazinha, eu tenho que saber qual é a ética ali. Então essa, para mim, é a forma assim, mais poderosa de você vir trazer seu negócio aqui para a Europa, trazer para a Suíça. Tá? É você conhecer, esse é o dever de casa, Ana. O dever de casa é como é que acontece aí na Suíça, os encontros, o que é que Exatamente. esperam da gente, né? Tem Línia, tem uma frase que fala assim, Línia e queridos, em Roma, como os romanos. Então, quer dizer, em Roma, do jeito dos romanos. Então, na minha casa, se o almoço de domingo tem um jeito, é o jeito que tem que ser. Na sua, tem outro. E a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, não é? A ética, ela vem antes, o comportamento. Por isso que é importante, antes mesmo de sair do Brasil. Como Pois estamos em relação à ética, né? Pois é, eu acho que o que é importante para mim ter sempre quando nos meus livros eu falo justamente da imigração, falo da superação, mas não é só tudo, não é sofrimento, tem forças, você aprende, né, de saber da onde o que você está tirando dali. E eu acho que as três forças, justamente, quem quer realmente sim internacionalizar, quer sair do Brasil, quer entrar aqui, nem que seja, gente, assim, eu tenho contatos com as pessoas que, como escritores, né, que querem botar os livros aqui, ou empresas que querem lançar produtos, professores, assim, eu vi que a Júlia, né, faz parte da escola de inglês, eu acho que é inglês, né, Júlia? Eu acredito que é preciso, primeiro, você saber, claro, quem você é, né? O que eu sou, o que eu posso contribuir, mas aonde eu estou. Eu acho que não existe, assim, no que eu vejo no network, só, assim, falando seriamente para vocês, nem os cantores que vêm do Brasil mesmo, consagrados, que são consagrados, tá? Que não adianta, não precisa citar, porque tem uns mesmo consagrados que eu não vou lá, mas mesmo os cantores consagrados, eles não enchem aqui, eles não enchem. Se eles vierem patrocinados por não sei o que, não sei o que, não sei o que, mesmo assim, eles não enchem. Se vocês observarem os concertos, né, de bossa nova, não é não é trazer como, claro, né, trazer uma Madonna, trazer um que vai justamente fechar um estádio,
mas mesmo esses, eles não enchem, porque o público, mesmo nós sendo brasileiros, não temos o consumo da mesma forma. Só para concluir, que eu sei que já está passando o tempo, eu estava falando do ser e estar. O que é importante para mim, nesse dever de casa, é saber quem você é, o que você tem para dar. Isso aí não importa a profissão que vocês tenham, né, que vocês queiram vir para aqui. Eu tenho essa competência eu vou desenvolver. Só que aí tem que vir o estar. Eu estou aonde? Né? Eu estou chegando como? Né? Então, não é justamente porque eu sou uma influenciadora, que eu falo de um tema que é abordado no Brasil, eu apareço na Globo, eu apareço não sei aonde, eu apareço não sei aonde, e que eu vou chegar aqui no meio, né, do nosso network, que nós reunimos justamente algumas cabeças, que é isso que acontece aqui no nosso evento. Eu sou a melhor de todas, então só eu vou falar, é só eu que mereço. Então, não é porque você é essa pessoa aí, não é que se sua empresa vende não sei quantos, sei lá, cursos, que acontece tudo no Brasil, aqui é um outro consumo. Então, eu acho que primeiro é saber, claro, as suas competências, aonde eu estou, quem é o meu público, né, que eu vou favorecer, e precisar ter, como todos, fazer uma transformação, uma reinvenção e aceitar para poder realmente entrar no mercado. Vou dar outro exemplo para vocês, para concluir, depois não sei se poderia ter perguntas. Uma curadoria de uma escritora que estava no Brasil, e o sonho dela, na verdade, ela era professora de francês, ela tinha um livro em português, e o sonho dela era traduzir o livro dela em francês. Então, eu peguei essa curadoria, peguei para traduzir o livro dela, que, na verdade, não era para traduzir, porque ela era professora de francês. Só que, justamente, eu perdi muito tempo com ela para ela entender, tá, que o francês que nós aprendemos no Brasil não é o francês que nós falamos aqui. Então, teve muitas frases que ela construía com o verbo, com isso, com aquilo, que não tinha sentido. E eu dizia para ela o seguinte, ó, isso aqui não se fala assim. Ah, mas isso aqui é a gramática, é assim que eu ensino os meus alunos. Eu disse, só que você não vai fazer uma comunicação, isso aqui que você está falando não existe. Então, justamente, essa entre o ser e o estar, que eu estou falando para vocês, é saber justamente aonde eu estou, com quem eu estou e o que eu quero fazer. Então, eu acredito que seja isso, porque, como eu falei, o network é uma ponte, e se nós chegarmos nessa ponte, não podermos atravessar, nem eu ir do lado de vocês, nem vocês do meu lado, e justamente como o grande evento que eu faço aqui no salão, as pessoas investem, vêm com expectativa, assim, que vou fazer, vou conseguir não sei quantas pessoas para mentorar, para vender meu produto, e tem a frustração porque não funciona assim. Então, eu acho que seria mais ou menos, isso a mensagem que eu queria passar para vocês, e eu acho que eu já excedi 8 minutos. A Neide levantou a mão. Neide, você quer falar alguma coisa? Deu uma pergunta para a Linha? Rapidinho, Júlia, tomando um pouquinho já do seu tempo. Na verdade, eu quero só parabenizar vocês, né? Eu achei, quando eu recebi o convite, eu achei que ia ser uma coisa chata, né, de se escutar, né? Mas eu tô amando, né, participar. E é uma pena que é só uma semana, né? Vocês poderiam estender mais um pouco, porque é muito conhecimento e tudo que eu realmente queria saber tá indo bem a fundo do que eu gostaria de estar sabendo, as minhas curiosidades sobre fora do Brasil. Então, eu queria agradecer, né, por você estar ensinando para a gente, nos orientando. E é isso, parabéns a cada uma de vocês que está ensinando. E só isso mesmo. Obrigada, Neide. Obrigada, Neide. Gente, só complementando um pouco da fala da Linha,
Eu vi que uma das participantes perguntou onde que ela compra o livro. Línia, os livros eles estão disponíveis na Amazon, correto? Eu tenho aqui um dos Então, livros, só para demonstrar. Esse livro aqui, eu também participei como coautora, que é o Meu Poder Transformador em Ação, eu e a professora Alessandra, através da Abrac Cursos. E esse aqui, que é o que a Línia mencionou também, que é a Alma Brasileira na aqui Europa. Isso que eu nos também participei como coautora. Tem vários outros que a linha está à frente das antologias. Lembrando que esses aqui são também da coordenação da linha. O Trem das Oito, que todos esses estão, agora a fala da linha, estão na Amazon, correto? Então, todos eles vocês encontram na Amazon, né? Eu convido vocês, desculpa, eu estou aqui, como eu estou aqui na minha casa de verão, e é verão, e aqui as moscas estão assim, eu não entendo, tem uma que está me atacando aqui. Então, eles todos estão à venda na Amazon, e eu convido vocês a conhecerem também o meu Instagram, né? Primeiro, Linha Bronte, aceito vocês e sigo vocês. Vocês me procurem. Eu não sou muito ativa, agora que eu estou tentando fazer, entrar um pouco e botar um pouco, fica, Linha, apareça, 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 mas eu prefiro ficar atrás. E tem um Instagram do Brasil Conexão Europa, que é a minha revista, tá? Essa revista é de network online, ela tem uma premiação uma vez por ano. E essa revista, justamente, eu transformei essa revista para poder dar visibilidade ao pequeno, o médio, o grande e o potente empreendedor, o escritor, ou o homem e a mulher que está aí do outro lado, precisando ser visto. Então, se vocês forem lá, Brasil Conexão Europa, vocês encontram um pouco do meu trabalho tem quase 4 anos. E a Suíça Literatura, e como eu falo, eu tenho vários, assim, não posso falar nichos, mas são várias portas abertas, né, para vocês, cada um com certeza vai se encontrar. Então, a Suíça Literatura Network, nós falamos só de literatura lá, Brasil Conexão Europa, abraçamos todos, né, todos, e tem um fórum também que vai acontecer agora em setembro, que é um fórum de saúde e bem-estar, e um fórum de literatura e cultura que vai acontecer em outubro. Então, esses são alguns dos projetos que eu trabalho, fomentando justamente a cultura, né, a literatura, e também a vida dos brasileiros fora do Brasil e aqui na Europa. E obrigada pela atenção, muitas Obrigada, pessoas. Linha. E podem me mandar mensagens no meu direct do Linha Bronte, que eu estou disponível. Perfeito. Gente, agora eu vou passar para a Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda. A Júlia está em Santa Catarina, um estado que eu sou apaixonada, morei lá, e eu falo que é a Europa brasileira. E é, de fato, gente, para quem tem a oportunidade de conhecer Santa Catarina, se apaixona, estando no Brasil, um pedaço da Europa. Júlia, seja muito bem-vinda. A Júlia vai falar sobre. ah, o inglês conecta o mundo. Júlia, se apresente, fique à vontade, a palavra está com você agora. Obrigada, Cleide. Antes de eu me apresentar, vocês estão ouvindo bem? Sim, Antes de eu me apresentar, eu vou falar sobre fazer uma conexão, né? Já que a gente está falando de internacionalização, tudo é conexão, do que a Línia comentou, né? Então, a gente se conheceu através de network, né? Da nossa aluna, que está aqui também, a Alessandra. E hoje a gente tem aluno no mundo inteiro através de network, né? Então, a gente conhece muita gente, o pessoal indica, faz essa conexão e é uma conexão genuína. Não é aquele network que a Línia comentou bastante. Não, eu quero algo de você, né? Então, assim, às vezes tu faz essa conexão e realmente traz algo, né? Tu não imagina, tu traz, tu se conecta mesmo com pessoas que têm o mesmo pensamento que você e acaba realmente tendo resultados incríveis, né? Então, só para vocês entenderem, hoje a gente é uma escola de inglês, né? De inglês, espanhol, está em parceria com a Braqui Curso também, vendendo francês aqui. A gente já tem alunos, né, Cleide, em parceria.
E eu não sou palestrante, né? Então eu também gosto de trabalhar no backstage. Eu não gosto de falar muito, assim, mas como coordenadora geral das escolas, eu acabo sendo à frente muitas vezes, né? Mas eu queria fazer um pouquinho diferente, se tu me permitir, tá, Cleide? Eu trouxe a Zaneta, que é uma lituânia, nossa teacher aqui. Ela vai falar um pouquinho também, né? Ela fala inglês, português muito bem já, né? Tá morando bastante tempo no Brasil. E lituânio, né, Zazá? E eu tenho a Nath, que é o nosso comercial, que trabalha com a gente aqui em loco, né, presencialmente. Então, se tiverem dúvida nas perguntas, vocês podem perguntar para nós três, tá? Então, a gente faz parte da equipe da Hubble. A gente é um time mesmo, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Então, é conexão. Eu vou começar falando sobre uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes a gente fica... É importante, o inglês é importante, né? Mas essa não é a pergunta. Ele é importante para quê? Né? Então, assim, para que o inglês é importante? Né? Todo mundo fala que inglês abre portas. Que portas que abre? Uma delas é networking. Né? Então, a gente consegue ter essa conexão com o mundo muito mais fácil dominando o inglês. Né? Quantas oportunidades... Eu não sei se todo mundo aqui fala inglês, se a maioria mora fora, mas quantas oportunidades a gente perde por não dominar o idioma? Ah, tá, mas eu moro na Suíça e falo só suíço. Mas e aí, quando você viaja? Você perde um pouquinho de conexão, né? Você perde esse contato com outras pessoas. Você não consegue desenvolver da mesma forma essa comunicação. Né? Então, a gente fica muito travado. Ou querendo usar Google Tradutor. Não existe, né? Você não consegue conectar usando uma ferramenta de comunicação. Muito difícil, né? Então, o inglês ele não é só a comunicação com o mundo. Ele é oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, oportunidade de acesso a livros, né? Hoje, 90% dos livros científicos são primeiro escritos em inglês. Oi, estão ouvindo? Estamos te ouvindo. Saiu o fone, que ele fica avisando que está acabando a bateria. Então, assim, o inglês vai muito além, né, do só aprender inglês. Né? Então, eu queria convidar vocês, né, quem já teve uma experiência. Eu morei na Nova Zelândia, eu vou falar uma experiência pessoal. Eu morei 1 ano na Nova Zelândia. Achava que falava inglês, né? Isso em 2012. Achava que falava inglês. Cheguei no aeroporto, a primeira pergunta, né? Eles fazem algumas perguntas, né? Se eu tinha bomba comigo, eu falei, meu Deus, que pergunta é essa? Eu só entendi bomba, né? Porque tu tá nervosa, e aí se tu não domina realmente o idioma, você trava, né? Então, aí eu só, não. Eu falei, meu Deus, o visto da Nova Zelândia é na hora, né? Então você é aprovado na hora. Se for negado, você vai ter que voltar embora. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu tremia, assim, ó, pé a cabeça, tremendo, porque todo o meu dinheiro, né, que eu tinha 21, 22 anos na época, eu coloquei ali, né? Deixei meu apartamento no Brasil, que era alugado, e fui para lá. Fazia comércio exterior na época, e fui para lá. E aí, assim, eu vi assim, meu Deus, eu preciso do inglês. Né? Então, para abrir conta, para trabalhar, para pedir informação, qualquer coisa, eu vi que eu fiquei muito limitada. Se eu tivesse o inglês antes, eu teria tido outras oportunidades. Mas eu fui com uma idade que eu consegui estudar um tempo. Gente, eu falo de idade, mas a gente tem uma aluna de 72 anos que se formou, tá? Com a gente, porque ela falou que ela ficava muito travada. Ela está com a vida feita já, né? Aposentada, então ela tem o dinheiro para gastar. E ela falou: não, eu viajo, mas eu não consigo, eu gosto de conversar, e aí isso me trava muito. Mas a questão de estudo, eu estava numa idade que eu estava estudando, né? Então eu falei assim: não, vou estudar, vou tentar aproveitar as oportunidades com o inglês, vou correr atrás. Não me frustrei com aquilo ali, né? Eu falei: não, faz parte. Mas eu queria muito ter ido com muito mais inglês, né? Que na minha cabeça eu já falava, mas aqueles cursinhos tradicionais, sabe? Que você fica escrevendo, você não fala muito,
que existe muito no Brasil ainda, né? A nossa educação aqui no Brasil, tanto escola particular como escola pública, é muito fraco o ensino do idioma inglês, tá? Então, são poucas escolas que realmente são bilíngues. Então, a gente vê que o inglês, ele ainda, apesar, né, da importância dele, ele é pouco visado, né? Então, ele é pouco focado em cima dele. Tem eu sempre menciono isso, né? As meninas estão cansadas de ouvir, mas sobre um monolinguismo, que é o novo analfabeto do século XXI. Quem fala só uma língua é o novo analfabeto do século XXI. Antigamente é quem não sabia ler e escrever. Por quê? Porque hoje o inglês ele é requisito básico para qualquer coisa. Claro, né? Além disso, tem outras coisas, comportamental, como a Aline mesmo colocou, que é engraçado. A gente que está no Brasil, 8 horas é 8 horas lá, né? Na Nova Zelândia, eu ia para a biblioteca para estudar, era 9 horas, abria a biblioteca, era 9 horas. Era 9:1, 9:2. Ficava alguém ali para abrir 9 horas, né? Então, o país europeu, eu imagino no geral, né? Até me corrija se estiver errado, porque eu não conheço todos, né? Ele é muito disso, é muito cultural. Então, a gente precisa, além de estudar idioma, estudar cultura, né? Eu tenho um TCC que virou livro também, não sou nenhuma escritora, não chego aos pés de vocês, mas meu TCC virou livro e foi sobre negociação internacional, né? E muita questão de comportamental. Até tem uma parte que me impactou bastante, que o cara estava vendendo, né, algo em inglês, né, para uma companhia americana, e ele fez uma apresentação maravilhosa, com inglês maravilhoso, fez tudo. Daí o cara, no final, simplesmente falou assim: não, eu amei a apresentação, o produto de vocês é incrível, mas ele não serve para mim. Então, assim, ele não estudou a empresa que ele foi vender, né? Então, assim, é muito, muito além, né? Então, além do inglês, tu tem que ter o comportamental, tu tem que ter realmente essa conexão, né? Porque se você não se conecta com pessoas, não adianta nada, né? Então, só extrair dos outros algo sem se conectar, realmente a gente não consegue atingir o objetivo ou até consegue a curto prazo, né? Você não consegue manter isso a longo prazo. E o inglês, pessoal, alguém aqui, todo mundo fala inglês, alguém não fala inglês, como que é? Eu não falo inglês, Júlia. The books on the table. Tá. Alguém fala Boa inglês, tarde, eu então? também não. Além da nossa aluna, a Alessandra, eu sei que fala, né? I think that the connection between the languages and between the countries is really, really, really important. You know, it's just like the same as I'm going to give you the workshop over here, and you are going to be looking at me and say, yeah, very nice, cool. And then after that, you say, gosh, I didn't understand a word but what she was saying. So it is really important, not about only the connection, but again, cultural differences. You need to know not only the language, I know some of the language is going to be okay to survive. It's not about surviving. It's about the opportunities that we're leaving behind. So as a Lithuanian, European as well, I do understand, you know, like the world is completely different from me, and learning Portuguese for me opened my mind a lot. A gente já deu susto neles. Perfeito, Okay. A gente combinou isso, tá? Para ela falar inglês, para vocês verem o impacto que isso dá. Vocês estão perdidos, vocês não entenderam, né? E se ela estivesse oferecendo 100 mil reais ali agora, né? E quem entendesse, né? Ela estava falando da cultura, né? Que não é só sobre conexão, é sobre muitas oportunidades, né? Então, ela fala português, ela vai falar português agora com vocês também, mas a gente queria trazer esse desconforto mesmo, né? Que quando você realmente precisa entender o idioma, né? E se você não está preparado, você fica, meu Deus, e agora? Né? E se fosse uma reunião de uma oportunidade de negócio, como a gente tem aluno que fala, graças a vocês eu consegui trabalhar para uma empresa americana, né? Mesmo estando no Brasil.
Então, a gente tem vários depoimentos Eu na quero falar nossa que eu rede também social. falo português, mas eu aprendi também da mesma maneira como que a gente ensina, na prática. Eu não falei oi, era primeiro as palavras oi, porque oi, oi, oi era uma expressão totalmente de susto, alguma coisa assim, no meu país. Então, falar a língua realmente não apenas abria portas, oportunidades, mas entender aonde a gente se encaixa no mundo também. Tá? A Línia falou muitas diferenças também. Olha, não é assim. E o que acontece com o brasileiro, eu já há 15 anos morando aqui, eu vou lá, vai dar, dá para se virar mais ou menos. Não dá, gente, não dá, não dá. Você tem que se comunicar bem para você ter oportunidades. Oportunidades, elas estão aqui em volta, também está dentro como capacidade de aprender. Eu quero aprender, eu preciso aquilo para me crescer. Perfeito, Zazá, perfeito. É exatamente isso, né? Então, a gente precisa do inglês para se desenvolver, né? Desenvolver profissionalmente, desenvolver estudo, conexões, porque senão se limita, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Que o inglês não muda apenas a forma como você fala, ele muda o lugar aonde você pode chegar, né? Então, não é só falar, né? Ele te dá oportunidades mesmo, né? Então, hoje, pode falar, Aline, depois eu começo outro assunto. Tá no Línia, mudo. tá mutado o seu microfone. Línia, esse microfone tá mutado. Aqui. Então, eu queria fazer só um adendo como é que chama? Eu não estou enxergando, Zaneta falou. Justamente quando você falou, né? Oi, eu não digo, porque aqui isso não é bem visto. E não só isso, também uma anedota, né? Quando eu comecei com meu marido, então ele conhecia algumas palavras de português, mas ele não fala. E a força de não falar por favor e obrigado sempre, como o francês pede, né? O francês primeiro é por favor e depois obrigado, para depois você. E nós brasileiros, justamente, me dá isso aqui, tá bom, valeu e tudo. Então, só de ele não ouvir essa repetição de por favor e obrigado, ele achava que eu era muito grosseira com as pessoas. Né? Então, justamente como você falou, a língua abre portas e justamente o inglês também deve ter, né, os seus, como todas as línguas, as suas regras, né, de cultura e de etiqueta. Era só isso que eu queria falar. Exatamente, é bem isso mesmo, né? É claro que você falar outros idiomas, né? Italiano, francês, Suíça mesmo fala suíço. Então, a Suíça, ela fala 4 línguas, né? E fala o francês, o alemão, o italiano, depende do lugar que você esteja. Né? E o romanesco, então são 4 línguas dentro de um país, mas eu digo é um francês suíço, não é o Mas francês da França. então, assim, a gente sabe que hoje não tem como ficar só com o idioma. O inglês, ele é a comunicação com o mundo, né? Tu vai para qualquer... Se tu tá na Europa, a comunicação vai ser em inglês, né? Nos aeroportos, restaurante. Engraçado, agora eu fiz uma viagem ano passado pro Chile e lá todos os restaurantes, na Argentina não, tá? Mas no Chile, todo mundo falava inglês, né? Todo mundo falava inglês em restaurante, hotel, acho que uma regra, né? Então, eles perguntavam se a gente queria que falasse em espanhol ou em inglês. Então, eu achei legal, né? Eu achei que cada país, ele foca no idioma diferente, né? Na Júlia, importância. só uma curiosidade, acontece muito aqui na Bélgica também, como a gente chega num determinado local belga falando em português, a primeira reação do atendente é nos atender em inglês, não é nem em francês, eles logo imaginam, são turistas. Mas, mas não. E aí, a gente que já começa a falar
em francês com ele para falar assim, oh, a gente entende sua língua, você não precisa migrar para outra língua para falar conosco. Mas o tanto que o inglês ele faz essa conexão global, porque ó, em Exatamente. qualquer país ele entende que se você é turista, na cabeça dele, você no mínimo sabe o inglês. No mínimo, né? No Isso. mínimo. É, exatamente. A gente sabe que tem alguns países, né? A França é um deles que tem essa questão cultural, histórica, na verdade, né? Contra Inglaterra, enfim, daí eles têm um pouquinho essa questão do ser um pouco com o inglês, né? Então, às vezes, ele prefere que a gente tente falar em português ali do que em inglês. Mas os pontos turísticos é inglês, né? Então, a comunicação universal de grandes companhias, né? No aeroporto, restaurante, hotel, livro, então é o inglês, né? Então, chinês, né? Tem bastante aluno que faz comércio exterior, estuda com a gente, eles conversam, ele fala assim, é aquele inglês do chinês que dá dó de ouvir, né? Quem fala inglês mesmo, mas é a comunicação. É, Eles não vão sabe? falar em mandarim, eles vão falar inglês, né? Empresas com empresas. Sim. Então, assim, hoje a gente vê que não é algo a mais, é um requisito básico para qualquer coisa. Aqui no Brasil, a gente vê várias vagas, né, de emprego, quando a gente divulga as nossas vagas também, que o requisito para estágio de empresas como WEG, né, além do alemão, enfim, mas é inglês. Estágio, né? Estágio. Então, assim, se você quer crescer, se você quer realmente buscar novos horizontes, porque tem gente que é acomodado, né? Que não quer, tranquilo, enfim, cada um sabe da sua vida. Mas se você não quer ficar estagnado, você quer realmente expandir a sua mente, você vai ter que estudar, né? Então, estudar línguas, estudar habilidades, né, comportamentais. Hoje não, a gente fala muito de estudo comportamental também, né? Não é muito estudo só de estudo, esqueci a palavra agora, mas estudo de faculdade, inglês, né? Estudo de. Porque hoje, Teórico. com a tecnologia, se você tem um comportamental, você consegue usar muito isso a favor. Né? Então, com inteligência artificial, ontem a gente estava conversando sobre isso com uma aluna lá na escola, uma amiga, né? E a gente falou, meu Deus, o que vai ser dessa geração? É tipo antigamente, quando não tinha internet, né? Cada geração é uma. O que vai ser dessa geração com inteligência artificial? Eles vão conseguir pensar? Será que eles vão conseguir pensar? Porque eles acham que a tecnologia está aí e não vai precisar mais pensar. E, na verdade, a tecnologia, sem você saber pensar, ela não ajuda para nada. É igual colocar sei lá, uma Ferrari para uma criança de 3 anos, né? O que ela vai fazer com a Ferrari? Ela vai riscar, né? Vai pintar a Ferrari, ela não vai saber o que fazer. Então, a tecnologia, sem saber como utilizar, não adianta para nada. E você estudar vai te dar essa amplitude, né? De como realmente utilizar cada coisa. Então, é clichê, a gente sabe, isso não é de agora, que inglês é importante, que realmente a gente precisa se dedicar aos estudos, né, do idioma. Eu falo inglês porque é aquilo que a gente falou, é a conexão com o mundo, é o idioma inglês, né? Mas claro que hoje só 2 idiomas já está pouco. A gente tem que pensar no terceiro, num quarto, né? Exato. Júlia, a Alessandra não conseguiu levantar a mão, mas ela está querendo fazer uma pergunta ou um acréscimo. Claro. Alessandra, pode falar. Ana, eu só queria fazer uma provocação, na verdade, uma complementação, eu acho, né? Porque a Júlia me acompanha nessa jornada, digamos assim, do idioma. Eu tenho 52 anos e sempre fui professora universitária. E quando vim morar, na verdade, fora, hoje já fazem 20 anos que eu vivo fora, e acabei me reinventando. Por quê? Porque eu costumo dizer que nós, quando vamos morar fora,
Eu resumo tudo numa simples palavra. Nós nascemos de novo, tá? Eu costumo usar essa terminologia porque eu acho que ela é perfeita. E quando tu nasce, tu tem que aprender tudo. E o fato de tu já ter uma jornada não quer dizer que tu, como a Aline falou, tu tem que ter toda uma adaptação, tu tem que aprender tudo sobre aquele local, sobre a cultura, porque é totalmente diferente, né? Pode o idioma ser o mesmo, feito o país que eu vim inicialmente foi Portugal, que eu fiquei 18 anos em Portugal, mas depois tu acaba vendo que não, existem peculiaridades que são muito diferentes, né? E eu sofri muito na minha chegada, porque, como disse a Júlia, a nossa escola no Brasil, ela é deficiente em vários aspectos, e como professoras nós sabemos disso, né? E imagine uma pessoa que chegou já numa idade, assim, que já tinha uma formação, né? Que eu já era formada no Brasil, já exercia, e caio de paraquedas num país que fala português, mas que é um português completamente diferente em alguns momentos e que não sabe inglês. Perfeito, né? Um prato perfeito, né? Então, aí depois, e nunca gostei. E o pior de tudo é que eu nunca aprendi direito e isso me trouxe um trauma gigantesco, gigantesco, tá? E passei por várias escolas. E quando eu conheci a Júlia, que foi num momento em que eu estava no Brasil, trabalhando, fui fazer o teste e realmente foi a escola que me acolheu, que é a minha escola, que eu estudo inglês, na Huggle. E o método é completamente diferente, porque tu tem a leveza da conversação junto com a gramática, com os livros que tu tem, né? Eu uso o sistema de e-book. E os professores, porque não são aulas que ficam gravadas, são as aulas em tempo real, né? Então, aquele professor te corrige de uma forma natural e amigável também, ele te acolhe assim de um jeito muito bacana. A Zaneta foi minha professora em alguns momentos, e então é muito bom. A minha mãe também faz, eu sempre indico pessoas para estudar, porque eu ainda não sei completamente, tá? Mas fez toda a diferença na minha trajetória, porque o pouco que eu aprendo, eu consigo já aos poucos me comunicar. Claro que muitas coisas ainda é difícil, mas tu consegue se comunicar. E hoje eu atuo também num dos maiores organismos internacionais do mundo e passei por conta da prova que eu fiz em inglês. E eu sempre Olha. falei isso para a Júlia. Eu perdi várias oportunidades na minha vida morando fora por conta da falta do inglês. E hoje eu atuo na Cruz Roja Espanhola, eu também falo o espanhol e o francês. Mas o inglês era o meu calcanhar de Aquiles. Então, aos poucos, ainda tem uma caminhada longa, mas aos poucos a gente percebe a mudança e independe da idade, é isso que eu quero dizer para vocês. Não tenham medo e não fiquem clausurados que nem eu fiquei, né, durante tanto tempo, porque vale a pena. Então, eu queria só contribuir um pouquinho com isso, né? Porque vale muito a pena. E desde o início a gente começa a conversar, e é uma conversação, porque antigamente eu aprendi muito com aquela coisa de gramática, né? Aquela coisa bem tradicional, que depois tu esquece. E isso não, parece que trabalha no teu cérebro em sentido bem reverso. E vale muito a pena. É isso que eu queria colocar, então, dividir um pouco aí com vocês. Muito obrigada, Alessandra. E na turma da Alessandra tem um aluno de Roma, que é o Michael, e a Ana, que é da Espanha, né? E Alessandra, tu tá onde agora? Porque eu nunca sei onde você tá. Tá em Portugal agora? Agora eu tô, cheguei ontem em Portugal. Então, assim, a gente vê que apesar, né, de eles estarem morando fora, eles fazem aula com a gente, né? Então,
A gente oferece um curso realmente com qualidade, com professores qualificados, aula 100% ao vivo. É um método direto, é um método britânico, a gente é uma credenciada da CALA no Brasil, às vezes vocês já ouviram falar, método CALA, método direto, e é prática constante. Então, desde a primeira aula, o aluno vai falar o idioma, né? Claro que como a Alessandra falou, não é milagre, é o processo, vai passar pelo processo e só vai chegar realmente na fluência quem não desiste no caminho. Então, quem quiser conhecer, né, quem não fala inglês, tem vontade de fazer uma aula experimental, praticar o idioma, ou quem sabe já fala um pouquinho, fazer o teste de nível, né, pode falar com a Cleide, que a Cleide é nossa parceira, né, na venda de curso de inglês, né, que a gente focou mais, na Bélgica, tá? Então, vocês podem conversar com ela. Que foi a conexão que a Alessandra, né, gostando da escola, nos apresentou. Né? Então, e hoje eu até pedi os indicadores do ano todo para a Nátila, do comercial, e é unânime, né? 80% dos nossos alunos vêm por indicação. Então, assim, a gente sabe que está fazendo um bom trabalho porque 80% dos alunos vêm por indicação. Então, porque os alunos realmente gostam e indicam, tá? Agora, eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar dúvidas, a gente fica à disposição. Pessoal, querem fazer alguma pergunta, algum complemento? Sejam todos bem-vindos. Júlia, essa fala do idioma que ele conecta com o mundo, eu falo que o imigrante, quando ele chega num novo país, ele, quando ele não sabe o idioma, ele anda meio como se ele fosse cego e estivesse andando com um cão-guia. E quem é esse cão-guia? É aquele que fala o idioma do país que ele está morando. Só que esse cão-guia, ele domina a situação, ele pode te levar para o caminho certo ou não. Ele pode te falar o que estão transmitindo para ele ou não, certo? Um exemplo bem básico é o brasileiro que chega aqui e ele vai trabalhar para um belga, ele não fala a língua, mas ele foi indicado por um outro brasileiro que fala já a língua. Então, esse brasileiro, ele tem um poder da negociação. Ele pode muito bem negociar a hora de trabalho desse recém-chegado a 20 euros e passar 10 euros somente para o recém-chegado. E o recém-chegado não vai saber tão cedo, porque ele não sabe essa comunicação, o idioma. Então, por longo tempo, ele vai ser enrolado. E é por isso que a gente fala, olha, gente, quer mudar de país, aprenda logo o idioma enquanto você está no seu país, no nosso país de origem, porque você já vai, óbvio que a imersão mesmo, que você realmente vai dar de cara com a realidade do idioma é quando você chega lá, mas se você já vem com uma base, isso já te eleva, você não fica mais mudo, certo? Então, isso acontece muito aqui com os brasileiros, que eles não vêm preparados com o idioma. Eles falam sim para tudo, porque eles não sabem o que estão falando para eles, é o i, não é linha. Eu acredito que a linha deve também conviver muito com algum recém-chegado que fala o i para tudo, ou seja, a pessoa está perguntando se ele quer, quer se matar o i, tu quer comer doce com feijão, o i. Enfim, justamente por falta da comunicação, de saber o que o outro tá querendo transmitir. Então, o idioma ele faz essa conexão mesmo, e quem puder se preparar enquanto está no Brasil, melhor ainda. Tá? Eu falo que hoje o céu é o limite, com essa dinâmica do online, faz com que você está do outro lado do mundo e estudando em um outro país. Um exemplo bem básico, o Kleber, que está aqui, deixa eu ver se ele está aqui online ainda. Tá? Ele tem ele é dono de uma faculdade e a metodologia dele é que qualquer pessoa do mundo que queira estudar, até mesmo o seu idioma, de origem, consegue. Então, ele tem, já está por dentro dessa conexão que eu falo assim, e isso atrai. Então, essa preparação, aí eu preciso o quê para mudar de nível? O idioma é super válido.
certo? Gente, o nosso tempo também já está à frente. Foi muito bom. Júlia, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Pode falar suas considerações finais. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, algum acréscimo, fica à vontade. Não? Júlia, pode ficar à vontade. Quero agradecer, Cleide, pelo convite, né? A gente está sempre à disposição, né? Quando tiver algum outro evento, pode convidar, a gente participa, a gente gosta, né, realmente de se conectar. A gente tem essas parcerias que realmente fazem diferença. A Alessandra é uma que, né, nos conecta com o mundo inteiro, com faculdades. Isso é muito importante, né? Porque quando é bom, a gente tem que divulgar, né? Tem tanta, eu brinco, tem tanta coisinha ruim no TikTok, nessas coisas aí, que a pessoa vende, né? Horrores e é coisa sem qualidade, sem fundamento, né? Sem uma constância. Então, o que é bom, o que realmente é denso, né? O que realmente tem conteúdo, a gente precisa divulgar mesmo, porque senão as pessoas acabam acreditando no conto do vigário, né? Que é uma expressão no Brasil, todo mundo é brasileiro, né? Então, no conto do vigário. Talvez a Zaneta não saiba essa expressão. Porque as pessoas elas não têm conhecimento, então elas acreditam que vai aprender inglês em 6 meses. Isso não existe, gente, né? Você vai aprender uma língua totalmente nova. Sim, 6 meses você consegue uma boa comunicação, com certeza, né? Estudando todos os dias. Aqui na escola são aulas diárias, mas não existe inglês em 3 meses, inglês em 6 meses. Aprenda inglês para a gente vê muito isso na internet, como a gente trabalha com isso, aparece muito para nós, né? Então, assim, esse evento, eu acho que ele é importante para isso, né? Para realmente trazer qualidade. Olha a Línia, né? A experiência que ela tem livros, trabalha com gente que gabaritada, e às vezes a gente fica um pouco quieto. Foi uma coisa que também fez eu querer aparecer mais agora, gravar vídeo, né? Não gosto, né? Só que aí eu falo, se eu não aparecer, outra pessoa que às vezes não tem qualidade para oferecer, não tem conteúdo, vai estar ali aparecendo. Então, assim, a gente precisa realmente fazer mais esses eventos, se conectar para trazer essas informações valiosas para o pessoal. É isso. Gente, nossa semana. A Linha quer falar? Pode falar, Linha? Então, eu só quero também agradecer, passar esse momento de agradecer a atenção de todos. Deixar aqui meu convite para a Júlia. Eu não falo inglês, não sei falar o nome da escola ainda, espero aprender. Justamente de vir na Brasil Conexão Europa, de divulgar, que eu acho que é isso, que o espaço foi criado justamente para isso, para divulgar o que os brasileiros, né, e não só os brasileiros, porque nós também temos um contato com o pessoal da lusofonia, né, que é os angolanos, cabo-verdianos. Então, eu convido você, justamente, a gente já conversou no direct, já fizemos o primeiro passo, eu acho, foi com você, que veio no direct, você falou e eu respondi que estaria aqui. Então, está aberto o Brasil Conexão Europa, vamos marcar, vamos nos conectar, vamos levar justamente o que é bom, né, para quem precisa. Então, tá, muito obrigada, Cleide, obrigada a todos. Eu que E foi um agradeço. prazer estar com vocês. Gente, e amanhã quem vai estar conosco serão dois contadores de formação aqui na Bélgica. Então, eles vão falar sobre essa burocratização de internacionalização no âmbito de empresas. Então, sejam muito bem-vindos amanhã também. E ainda tem sexta-feira também com mais dois participantes, que é um belga que vai estar falando, e a professora Alessandra também, que vai falar sobre reconhecimento de diploma na Europa. Então, espero todos vocês amanhã para saber mais sobre como é a contabilidade na Europa, tá? Para quem pensa em também um dia internacionalizar a sua empresa. E na sexta, reconhecimento de diploma e um belga também que vai falar sobre essa imersão na Europa, uma vez que ele está no Brasil e estar aqui também, certo? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada por todos que estão nos acompanhando. Obrigada mesmo. Obrigada, Kleber, por a participação. Kleber, gente, eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele foi o meu professor
na área educacional. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, todas as vezes que eu participo de alguma entrevista, eu falo do Kleber, não citando diretamente o nome, porque pode ser que ele se sinta constrangido, mas ele foi meu grande professor. Principalmente na área educacional e na excelência. Por que na excelência? Porque o Kleber ele não aceitava um trabalho medíocre. Eu falo que sempre era a regra dele, a régua dele. Então, não, Cleide, não é bom, tem que ser excelente. Eu fazia 3, 4 vezes. Às vezes, literalmente, eu fazia chorando de raiva. Pensa, a pessoa que eu mais odiei no mundo foi o Kleber. Mas quando eu não tive mais o Kleber por perto, foi a pessoa que eu mais admirei. Porque eu falo assim que quando ele não estava mais na escola, ele foi para outra unidade, eu falo assim, olha, agora é a hora de eu sair, porque eu perdi meu professor. Então, eu tenho essa grande admiração e eu sempre vou falar dele. Então, para mim é uma honra ter ele aqui também, nesse evento. E a gente está sempre conversando em grandes parcerias educacionais também. Uma hora a gente vai conseguir realmente alinhar os trilhos para fazer alguma parceria também aqui na Bélgica. Kleber, muitíssimo obrigada pela presença, obrigada a todos que estão aqui. A Radija, que está no Cabo Verde, que ontem, todos os dias está participando conosco, hoje de novo. Seja bem-vinda, Radija, amanhã novamente, tá? E é isso, pessoal, para quem não falei o nome, mas agradeço demais pela presença. Linha também, a Linha é uma pessoa que eu tenho uma conexão muito grande desde a primeira vez que a gente se conectou, há 4 anos atrás, 5, não me recordei mais, hein, Linha? E aí, todos os anos, estou eu na Suíça, prestigiando, participando de alguma antologia, que hoje, por sinal, Linha, eu entrei em contato com o Caio, eu falei, Caio, vamos fazer uma antologia? E a gente lança na Olha, Suíça. E ele, uai, Maria, vamos? Eu, então, coisa vamos. boa. E, enfim, agora eu tenho que acelerar o meu raciocínio, porque eu tenho um raciocínio muito lento. Então, é acelerar para realmente fazer acontecer para lançar em fevereiro na Suíça. Isso. E, Júlia, se você Estaremos. quiser lançar também o seu livro, que você já participou na Suíça, é muito bem-vinda. E não só isso, né? Pode também divulgar o seu curso. Nós vamos fazer Sim. um bom trabalho agora com a premiação. E é isso, network de qualidade, genuíno, um trabalho de formiguinha, que é esse trabalho que é de excelência, juntando, né, ao Kleber, é um trabalho de excelência. Então, muito obrigada de estar com vocês. É um prazer ser convidada pela Cleide e estarei sempre presente quando precisar e apoiando também. Obrigada, gente. Até mais.